E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é História Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo de ontem, né? O Cruzeiro ainda não conseguiu vencer, né? No Brasileirão e está na lanterna, né? Do Campeonato Brasileiro. Em relação ao jogo, assim, né? Muito desatento o Cruzeiro, né? Não assisti o jogo todo, não consegui, tinha alguns problemas, eu tive que sair. É, mas não deu nem pra sentar, né, na cadeira, assim, que já tomou um gol ali né, de uma falha, assim, acho, do Ian, né, assim, muito, né, boba, assim, né, de chutar pra frente. Acaba, assim, eu acho que foi uma felicidade, assim, né, do jogador ter acertado, né, aquela bola, né? Mas o Cruzeiro poderia, né, ter, como estava no início do jogo, não tinha que estar tão desatento, né? Era para estar mais atento no jogo, né? Entrou muito desatento, como vem entrado, como vem jogado. E aí, além disso, né, foi desatento nesse gol tal, que acho que foi uma infelicidade. E no segundo gol, né, com tipo 10 14 minutos, já estava 2-0 pro Atlético Paranaense de um pênalti meio que, assim, não sei se pode ter jogo, árbitros que não dariam aquele pênalti, mas acabou o árbitro dando. E o Matheus Cunha, né, até acerta o canto, mas não consegue, né, a bola passa pela mão dele. E aí acabou o Cruzeiro ficando condicionado ao jogo mesmo, né, assim, aí ficou aquele time destruído, desatento, só com chutão pra área mesmo, né, chutão pra frente, e aí acaba dificultando muito, né, assim, né, com 2-0 e tal, né, com o início de jogo ainda, né, e o time meio que parecendo cansado, que não corre, né, desatento, que não mostra ímpeto, que não mostra vontade, né, de empatar, quem diria de virar, né, e até uma coisa que, parando pra pensar, né, não sei se ano passado eu acho que o único jogo que o Cruzeiro conseguiu, não, teve dois jogos, né, que o Cruzeiro conseguiu virar, passa previamente, né, que foi o do Bahia. Mas acho que o do Bahia ele começou ganhando, né? Ia virar, depois vir. E o do Corinthians, né? O segundo jogo, vamos dizer assim, que, né, da Copa do Brasil, que tava 2-0 e aí acaba, né, no jogo de volta lá na arena fazendo 2-0, mas toma um, né? Então acaba indo para os pênaltis. Eu lembro desses dois jogos, né, que o Cruzeiro ganhou, conseguiu virar jogos. Mas, né, então você vê que é um time que não tá acostumado, né? Não, você sabe ali, né? Não tem como. Você vê, com esse time você vê que ele fez, outro time fez 1-0, 2-0, então a gente já fala, não, tá impossível, pode desligar a televisão, que não vai virar nem empatar às vezes, né? E é o que aconteceu, né? Cruzeiro aí vai e tal, acaba o primeiro tempo. No segundo tempo, né, até tem a jogada de novo, né, do Kaique com o Neiser ali e gol do Neiser, né, participando, no outro jogo fez o gol, nesse também, né, então espero que pelo menos nesse jogo do Santos, não tendo Caio Jorge, ele que entre, né, então a única coisa de boa foi essa questão, né, do Kaique, que eu acho que foi o que melhor jogou ontem, e do Neiser né, tá mostrando que em questão de gol, né, pode contar com ele, porque também, né, a grande questão também, né, tem sido, tá, né, tem o Neiser né, igual o Caio Jorge, tá, que faz gol, tá, um mês que, né, acho que foi, deve ter sido quase ali, dos que mais fez gol no Mineiro e tal, né, mas não adianta, né? Faz um e a defesa tá uma das piores, assim, né? Tá. Só o Caio Jorge, né, tava nessa questão de fazer gol, mas a defesa né, tá muito desatenta, né? Tá muito ruim. Então, né, não tem como, né? Você não sustenta a vitória, assim, né? Então fica muito difícil.
E aí no segundo tempo volta o mesmo time, meio desatento. Eu acho que, assim, poderia ter colocado as substituições que fez, né? Acho que tirou a questão do Lucas Silva e tal, né? Poderia ter colocado mais meninos da base antes, assim, né? Igual acho que colocou o Japa no final, né? Assim, Matheus Henrique não fez um bom jogo. Até dele, assim, eu vejo muita gente falando, mas ele eu ainda acho que tem uma questão de que esse time, né, não dá pra entender, né? Esse time tava jogando tão bem ano passado, né? Deu, vamos assim, né? A gente sabe que é por causa do Jardim, né? Deu os seus 200%. Foi um time coletivo muito, né? Que a gente, né? Era o time favorito no final ali pra ganhar a Copa do Brasil, sim, né? Em comparação, né? O Corinthians estava na zona de rebaixamento, Vasco, a gente sabe como que funcionava, então tava, né, como um dos favoritos, né? Tava jogando bem, e aí esse ano, né, você vê Matheus Henrique não jogando bem, Djalma também, né, o próprio é, Fabrício Bruno. Eu acho que tem aí esses jogadores, por exemplo, né? Eu acho que o Matheus Henrique acabou não jogando tanto. Nos jogos que jogou com o Jardim até que fez diferença, né? Mas eu não sei se essa questão de voltar com o Tite, né? Esse time tem as posições que estavam jogando bem, não tá jogando, tá prejudicando os jogadores que estavam, vamos dizer assim, medianos, né? Então, né, ele ainda não tem, acho que vão ver, né, agora com o Arthur Jorge, que tá para ser mesmo, né, faltando só a questão do Cruzeiro anunciar mesmo, né, parece que já, né, tá acertado contrato, a multa, né, com o time lá da Arábia. Então, né, vamos ver se é essa questão do próprio jogador mesmo, né, ou tem foi questão de estar com o Tite, algum desses jogadores que não, né, tá com desempenho médio, mas com um time, né, porque você não vai ter um time, por exemplo, né, só se você fizer, né, por exemplo, o Flamengo, mas você não vai ter um time, né, que todo mundo é excelente, né? Você vai ter alguns remédios, você vê que ele, quando supre em algumas posições, você pode contar com ele e tal, às vezes vai falhar, às vezes não. E tava com esse time ano passado, né? Até surpreendeu ter ficado na terceira posição, né? Mas esse ano, né, nem os medianos estão conseguindo, né, mostrar serviço, vamos dizer assim, né? E é o que preocupa, né? Porque parece que não caiu a ficha deles, né? Eles estão na lanterna, né? Não, o Internacional ganhou amanhã, ainda afunda, mas o Cruzeiro mesmo vencendo o próximo jogo, não sai ainda da zona de rebaixamento, né? E o que preocupa muito o torcedor é essa questão de ter que focar, né? Assim, no nesse Brasileirão para não ficar nessa luta pelo rebaixamento e comprometer o próprio planejamento do ano e do ano que vem, né? Porque isso, por exemplo, tem Libertadores esse ano ainda e Copa do Brasil, né? Agora no Brasileiro a gente vai ter que já, né, filtrar essa questão de trabalhar com o Brasileirão para conseguir o máximo de pontos, passar da fase de grupos da Libertadores, né, que vai ser a fase de grupos até a, a pausa para a Copa, né? Então vai ter todos os jogos dessa primeira fase da Libertadores até a data da Copa. Vai ser os 6 jogos, já vai ter jogado, não vai ter como contratar tal, e vai ter que se superar nessa questão do Brasileirão, né, mesmo assim, Copa do Brasil até que, eu não sei, eu acho que não vai ter jogo, assim, até essa parada pra Copa, então pelo menos vai, né, ainda alivia, mas mesmo assim, né, não acredito, né, vai ter que primeiro, antes de Libertadores, olhar essa questão dessa pressão para esse Brasileirão que tá, né, é pior do que quando caiu, né, do ano que caiu em questão de pontos, então de tão preocupante que é isso, né. E então, né, pode comprometer, por exemplo, se você não sai de algum campeonato, você vai ter, às vezes, para tentar uma Libertadores ano que vem, né, vai ser só pelo Brasileirão mesmo, né, ou os outros campeonatos te dão também, mas aí é só no final, né, só o próprio campeão, né. Então, você
acaba tirando a oportunidade de tentar a Libertadores, que eu acho que é o objetivo também ano que vem, né? Esses anos conquistar título e para ano que vem, no mínimo, tá na Libertadores, né? Então, acaba você vai tendo que focar, né, no Brasileirão. Você vai tirando esse planejamento do ano que vem, vai tendo que focar só agora e pode comprometer, né, em questão falaria, em questão de dinheiro, de verba mesmo, né. Então tá muito preocupante a situação e parece assim que, né, às vezes os jogadores não estão entendendo, né, o que tá acontecendo. Colocaram o Kaique no final do jogo pra falar, né, menino da base e tal, sendo que tem ali, né, Lucas Silva, né? Os jogadores bem mais cascudos que poderiam ter ido e não foram, né? Sem falar na questão, né, no final do jogo, a detentora, né, dos direitos de imagens, mostrando, né, o William e o Fagner rindo com o técnico do Internacional, né? Ou, do Internacional não, o técnico do Odair Helman, né? Do Atlético Paranaense. Então, assim, né, em que mundo que eles estão, assim, é um total desrespeito com a própria torcida, assim. A gente sabe, eu acho, né, que acontece isso de jogadores, né, estarem mesmo assim, terem amizade, né, vamos dizer assim, são colegas de profissão, né, igual eu, né, falo, sou jornalista, tal, formei em jornalismo na minha sala, por exemplo, eu tô vendo gente que era, né, que tá apurando, trabalhando com essas questões de jornalismo, né, do Atlético. Então, né, eu conheço gente, eu sigo gente, mas não torço, né, para o Atlético e tal, mas conheço gente que trabalha. Então, ele é meu colega, vamos dizer assim, colega de profissão, formou comigo. Então, né, são colegas de profissão, mas ali, né, eles tinham outro momento para fazer aquilo. Não era momento, né, de tá rindo ali no momento que tava quase terminando o jogo, e sem falar que até agora, né, 3:30 da tarde do dia seguinte do jogo, né, não postaram nenhuma desculpa, não tiveram nada falando que às vezes eles iriam ter que pagar multa e tal, e eu acho que deveria ter sim, para pelo menos mostrar uma satisfação pra torcida, porque igual eu falei, eu achei muito desrespeito com a torcida em si, sabe? Deles estarem rindo mesmo, né? Enquanto ali o torcedor saindo puto, né? Depois do jogo, né? Preocupado com essa situação, né? O Cruzeiro na lanterna e eles rindo, né? Então, acho que deveria ter, sim, né? Um pulso firme para mostrar que... Do Pedrinho, para mostrar que tá atento. Em relação ao Pedrinho, né, depois eu acho que até ver se eu faço um vídeo falando dessas questões né, dessa perspectiva desde quando ele comprou o Cruzeiro, assim, e se olhar, né, ele acho que já percebeu que vai, né, é mais embaixo de dificuldade, assim, porque, por exemplo, contratou, né, contrata Diniz, não dá certo. Quando tava, né, começa primeiro com o Seabra, aí aqueles áudios que saem dele próprio, que acabou, né, acho que inflamando a torcida e tal, aí sai, né, de uma forma que nem o Tite saiu, né, demite o Seabra, traz, né, Diniz e tal, a gente vê, teve aquela, né, entrevista que ele fala que não, ninguém me demitiu, ele fica até janeiro, faz, né, vamos dizer assim, a pré-temporada, volta, já é demitido. Traz o Jardim, que é o único que a gente sabe que o Cruzeiro tá na Libertadores, assim, vou ser sincera, por causa do Jardim, porque acho que fosse por causa de diretoria, outras questões, não estaria. O Jardim que pegou a mão, né, em tudo ali dentro do clube institucional tal, e conseguiu tirar, né, os 200% dos jogadores assim, e aí por isso, né, que o Cruzeiro tá na Libertadores, que senão não estaria. E aí sai, né, sai, acaba que eu acho que de questão de sair, aí saiu dessa forma, né, tipo, muito ruim pro torcedor, né, e sem pagar multa, sem nada. Teve a questão do Gabigol, tal, perde o pênalti e vai embora, não vai nem no vestiário. Aí
Nossa, vai pro clube, vai pro Santos, o Cruzeiro pagando salário. Dudu também, Cruzeiro, né? Teve a questão do Dudu, então tá cheio. Eu acho que foi mais erros do que. Tem sido mais erros do que acertos, tá? E ele vai ter que aprender mesmo, assim. Eu acho que ele tem sua parcela, assim, principalmente por estar ali com o Pedro Júnior, que eu acho que ainda vai ter que. Se o pai, né? Se o Pedrinho tá precisando, o Pedro Júnior, então, precisa muito mais, que eu acho que ele não tem esse pulso ainda para estar no administrativo, né, num cargo assim ainda do Cruzeiro. Eu acho que teria que ter uma pessoa mais qualificada. Spindle também, né, se mostrando só ontem, né, no dia da demissão do Tite, só sentou do lado do Pedrinho, sentou, tal, o Pedrinho falou, né, e foi embora, né, então também não tá me mostrando nada de que merece estar ali, né, de que é um profissional qualificado. É, acho que eles deveriam ter feito uma coletiva, assim, para falar sobre essas questões, igual eu falei, né? Sei dessas questões que nunca são respondidas, nunca são faladas, né? O Pedrinho vai ter que aprender com isso e agora é torcer para o técnico, né, Arthur Jorge vindo, chegando aí, ser quase, né, o povo tem falado, quase um milagreiro mesmo para conseguir, né, trabalhar o Cruzeiro na Libertadores e no Brasileirão ao mesmo tempo, até essa data FIFA, essa data da Copa, né, e aí vim, quando a janela aberta, né? Não é possível que o Cruzeiro não vá fazer contratações, né? Assim, porque se isso não tá escancarado, que o Romero não tem substituto, que precisa do meio de campo, não vai. Romero precisa. Matheus Cunha ainda vai, até que eu acho que ainda vai guiar, mas tão bons gols assim também, né? Que já gera uma desconfiança. Não tem por que colocar, né, o Japa muito melhor que o William. O William Fagner, né, sem comentários. Também não tem, além da vergonha que passaram ontem, fizeram no torcedor, né, passar ontem, não tem dado nada em campo. Então, não tem reserva para o Matheus Pereira. Então, vai ter que contratar também, né? Então, a situação não tá fácil, né? Eu acho que o Cruzeiro tem que ganhar aquele sacode, assim, para dar uma mudança, né, de 360 graus mesmo, né, para sair dessa situação. Acho que ainda é possível, né, antes tarde do que nunca, e tá trazendo um técnico gabaritado, né, então agora é esperar e ver mesmo que, né, que ele consiga, né, tirar o melhor desses jogadores, pegue mesmo e ganhe. Pedrinho pega e fala: toma, é seu, é sua família, né? Por exemplo, dá a chave do clube como se fosse a família do Arthur Jorge para ele tomar conta mesmo. Se tiver que afastar jogador, igual o Wesley, o Wallace também, o Wallace também já deu, assim, né? A gente brinca de Wallace querência e tal, né? Mas já deu, né? Arranja um clube e tal. Às vezes tá pensando mais no profissional do que do que no Cruzeiro. Não acham um clube, treino separado, então, né? Porque acho que quando foi o Tevez, fizeram isso, o menino trabalha, né? Porque era da base, aí esse não, porque é pompa, tal, veio do exterior, aí não tem que ter o mesmo tratamento, tem que priorizar o institucional. Então, o Pedrinho também parar com essa política de boa vizinhança, de amiguinho, de jogador, tal. Pode ter eu acho que é importante ter um relacionamento, mas assim, nessas horas tá difícil, eles não estão mostrando que merecem o respeito do Pedrinho, assim, né? Agora é esperar mesmo, né? Tem um jogo domingo contra o Santos, que aí é vencer. Ou vencer, o certo seria vencer com até mais de um gol de diferença, para pelo menos já dar uma animada no torcedor. Hoje tem, né, o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. E eu vou até tentar acompanhar, fazer um vídeo ao vivo, tal, live, mas não, depois eu posto o vídeo. E é tentar
sair num grupo mais fácil assim, porque senão vai ser pedreira e aí vai ter que ver que vai virar aquele emboleiro de ter que priorizar o Brasileirão, porque, né, não tem como, não pode cair, né? Então foi esse o vídeo do jogo, é isso, né? É o mesmo do mesmo e até pior, assim, né? De um time desconexo, parece que tá dormindo e tal, né? E jogadores fora da, né? Parece que estão fora da realidade. Espero que vocês tenham gostado e mais tarde deve ter o vídeo mesmo, né? Do sorteio da Copa Libertadores, né? Do grupo. Até o próximo.